Olá, tudo bem? Nesta aula de Todos Bem no Enem, nós vamos falar sobre função cosseno. Não esqueça de deixar seu comentário no final do vídeo e compartilhar com seus amigos, tá? O exercício diz o seguinte, olha, um satélite de comunicações, T minutos após ter atingido sua órbita, está a R quilômetros de distância do centro da Terra. Quando R assume seus valores máximos e mínimos, diz que o satélite atingiu o apogeu e o perigeu, respectivamente. Suponho que para esse satélite o valor R em função de t seja dado por essa função aqui. Um cientista monitora o movimento desse satélite para controlar o seu afastamento do centro da Terra. Para isso, ele precisa calcular a soma dos valores de R no apogeu e no perigeu, representado por S. O cientista deveria concluir que periodicamente S atinge o valor D, e aí nós temos as alternativas em quilômetros. Então, para resolver esse exercício, nós temos que primeiro analisar os valores que o R assume, né, máximos e mínimos. Qual é a maior distância e a menor distância do raio aqui, certo? Do satélite nesse movimento aí circular. Bom, outra coisa. Depois que fizer isso, calcular a soma dos valores de R no apogeu e perigeu, porque ele quer que a gente faça exatamente isso, calcular a soma, certo? E analisar os valores aí com os valores que envolvem a função cosseno, os valores do cosseno que aparecem aqui nessa função para calcular o R. Traduzindo é o seguinte: o que é cosseno? Então, relembrando rapidamente, né? Porque nós vamos ter que calcular exatamente isso aqui, ó, o perigeu, que é a menor distância, e aqui o apogeu, que é a maior distância. Depois calcular a soma desses raios, tá? Então, primeiro, quando a gente fala em cosseno, nós temos que lembrar lá no ciclo trigonométrico dos ângulos notáveis, 30, 60, né, 45, todos os ângulos notáveis aqui que nós já aprendemos. Se você quiser, seria interessante assistir aí as nossas aulas de função ângulos notáveis, tá? Bom, feito isto, ó, tendo os ângulos notáveis, o que é a função, o arco cosseno? Se você pegar aqui um arco cosseno e projetá-lo aqui no eixo X das abscissas, você vai ter essa distância aqui. Então, a distância do centro até aqui, essa projeção, esse pedacinho aqui é chamado de cosseno, correto? Então, se você fizer isso com todos os ângulos notáveis, partindo aqui do zero, então você vai ter aqui, qual o tamanho do cosseno de zero? É 1, porque já está aqui no limite, aqui dentro do ciclo trigonométrico, certo? 1. Bom, qual é o cosseno de 90? É 0, porque aqui, você está aqui em cima do 90, projeta aqui embaixo, não projeta nada aqui, certo? Então está aqui, cosseno de 90, 0. Vou pegar os principais. Qual é o cosseno de 180? Observe que o 180 está aqui, então daqui até aqui, ó, é menos 1. Então o cosseno de 180 é menos 1. O cosseno de 270 é 0, é a mesma projeção aqui de 90, correto? E o cosseno de 360 é 1, que está aqui. Então, observe que nós temos aqui, representando graficamente, né? Se você fosse fazer um gráfico bonitinho aqui da função cosseno. O cosseno de 0 é 1, que já está aqui em cima. O cosseno de 90, ó, é 0. De 180, menos 1, tá vendo aqui? 270, 0, 360, 1. Então, observe que o maior e o menor valor do cosseno é 1. O maior, desculpa, é 1 e o menor, menos 1. 1 está aqui e o menos 1 aqui. Então, observe que o maior cosseno vale 1 e o menor cosseno vale menos 1. Por que é importante isso? Porque quando você for analisar aqui, olha só, aqui ó, é para substituir o valor do cosseno. Então, o cosseno são infinitos valores, vamos pensar assim, mas nós queremos o maior e o menor. Então, qual é o maior valor do cosseno? Independentemente do tempo aqui, esse valor aqui, ó, o cosseno de tantos graus aqui vai ser 1, é o maior valor, e o menor valor, menos 1. Então, quando aparecer uma expressão lá envolvendo os valores do cosseno, então o maior cosseno é 1, e o menor cosseno é menos 1. Então, nós vamos só substituir. Então, quando o cosseno for igual a 1, nós vamos calcular o apogeu. E quando o cosseno for menos 1, o perigeu. Pronto, depois de calcular a soma entre esses resultados. Como assim, professor? Assim, observe. Vamos trocar
aqui, ó, o cosseno por 1. Então, tudo isso aqui eu vou trocar por 1, que é o maior valor. Então, 1 vezes 0,15, 0,15. 1 mais 0,15 é 1,15. Dividindo com calma aqui, ó, 5.865 por 1,15. Corta a vírgula, põe lá os dois zeros, correto? Que vai dar 5.100, correto? Tá bom. O perigeu, nós vamos trocar por menos 1, que é o menor valor. Então, trocando aqui 0,15 vezes menos 1, dá menos 0,15. 1 menos 0,15 dá 0,85. Dividindo com calma, vai dar 6.900. Pronto, já temos o menor raio e o maior raio. Agora nós vamos ter que adicionar. Analisamos, vamos adicionar os dois raios. Então, a distância de 12.000 quilômetros é a soma dos dois raios que o exercício está pedindo. Então, soma 12.000 quilômetros, alternativa B. Correto? Bons estudos e até a próxima aula. Tchau!